ser cristão ou ser crente. Alguns dizem ser discípulo, enfim, a definição muda, né, de acordo com o próprio tempo, né? Alguém fala, hoje em dia falar que é evangélico não é a mesma coisa, né? Falar que é cristão também não é. Então, eu sou discípulo. Então muda as definições, os termos, mas a definição é a mesma, né? A definição é a mesma. Então ser crente, muitos anos atrás no Brasil era... Hoje já não, falar que é crente já não é tão igual como o pessoal entendia, o termo, né? Mas para nós aqui, nós vamos entender o termo crente, cristão, evangélico, discípulo, entender essa definição, mas podemos usar termos de acordo com o nosso tempo, o nosso contexto, né? Vamos orar inicialmente? Pai bendito, nós te louvamos pelo privilégio que é estudar a Tua Palavra, de estarmos nessa geração onde os olhos estão voltados para tantas coisas mundanas. Pedimos que o Senhor nos ajude a manter o nosso foco em Cristo Jesus, nosso foco no alto, de maneira que possamos caminhar, mergulhar na Tua Palavra com habitualidade, estarmos realmente à vontade quando estudamos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Pedimos por essa manhã, por essa aula, no nome de Jesus. Amém. Bom, vocês receberam aí um pequeno material, seria um esboço desta aula, né? O que significa ser crente? Será que significa ser diferente? Tem pessoas, a maioria, né, não vou dizer todos, são torcedores de algum time de futebol no seu país. E tem aqueles que são bem fanáticos, aqueles que vão nos estádios, aqueles que têm todas as camisas do time, né, atualizada, conhece os jogadores pelo nome, pelo perfil, sabe de tudo, né, acompanha mesmo, aquele que investe mesmo, e tem torcedores assim, né, e aqueles que participam de comunidades agora na mídia social em que fala e defende o time. Alguns são mais fanáticos ainda a ponto de até causar violência contra outros torcedores. Mas tem aqueles que é torcedor, mas, né, assiste talvez as finais, né, quando o time vai para a final, de vez em quando assiste pelo menos os gols, né? Eu sou assim, às vezes quando eu vejo meu time ganhar, vou lá ver só os gols. Mas eu não conheço um ou outro jogador, claro, mas não conheço todos. Então eu sou um torcedor casual, né? Um torcedor eventual. Não vou brigar pelo meu time, então eu não vou discutir com ninguém, nada de morrer pelo time. Então se alguém que é fanático me conhece, por exemplo, eu falo que sou torcedor de tal time, ele vai olhar para mim e falar, você não é, você é um casual, você é um torcedor, na verdade você é meramente um simpatizante do time. Ser crente é ser assim, fanático, é ser diferente a ponto de não ser algo casual. Será que ser crente é ser diferente do mundo? Ser igual aos outros crentes? O que é ser crente, ser cristão, ser discípulo, ser evangélico? Para responder essa pergunta, antecipadamente, vamos responder o que não é ser crente. Está aí na primeira página. A igreja é composta de pessoas que creem no Senhor Jesus verdadeiramente, e a vida, né, a sua vida, ela é exposta, ela é praticada dentro de uma igreja local. Então o crente, ele faz parte da igreja, e a sua vida também vai ser, a sua vida cristã vai ser exposta, vai ser praticada num contexto de igreja local. A pergunta que está aí, né, na nossa lição, né, o que significa ser crente, precisa ser respondida para que a gente tenha uma visão ou um entendimento do que é a igreja. A igreja é composta de crentes. O crente, ele vai agir, viver, vai
dar vida à igreja local. Então, para que a gente possa entender até mesmo igreja, entender o que é cristão, precisamos conhecer os dois. Então, a princípio, hoje nós vamos trabalhar com o que é ser crente. Logicamente que isso já vai dar uma visão maior do que é ser igreja. Mas o que não é? O que não define um crente genuíno? Ele não é... Ser crente não é ser de uma família cristã, ter pais cristãos, né? Nascer num berço cristão. Nós temos aí alguns textos, o 1 João 1, 12 e 13 fala daquele que nasceu, né? Aquele que crê, tal, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, não pela vontade própria, mas pela vontade do próprio Senhor. Então não é nascer num berço cristão. Uma coisa que é muito difícil é uma pessoa que nasce num lar cristão e aí ele fala, poxa, eu nunca conheci um ambiente fora da igreja. Sempre meus pais me mantiveram dentro da igreja. Eu não sei, eu acho que eu aceitei Jesus, eu acho que eu creio em algum momento, mas não tem aquele marco, né? Isso é uma história muito comum em filhos que nasceram em lar cristão. Alguém nasceu em lar cristão aqui? Tem essas dúvidas? Não. Uma coisa é certa, ser crente não é simplesmente nascer no lar cristão. Não é ser moralmente correto, como está dizendo, ter valores cristãos, ter bons costumes. Nós vamos ver mais um pouquinho para frente, se der tempo. É verdade. Vamos ver o que é, né? Qual a diferença, por que não é, por que nós devemos ser moralmente corretos e qual a diferença, né, de alguém, quando se fala ser crente, o ser cristão não é ser moralmente correto. Então temos que ser, o contrário, moralmente incorreto ou imoralmente correto, sei lá. Não é bem isso, nós vamos tratar com mais calma o texto Marcos 10, né, 18 a 22, a ideia lá do jovem rico, né, que fazia tudo, ele cumpria, né, obedecia a lei desde a sua infância, tal, né? Mas isso não faz dele um cristão. Também não é ser um frequentador ou membro de uma igreja, né? O membro desta igreja, ele fala, eu sou membro da Igreja Batista Reformada no Japão, então eu sou crente. Por mais que nós possamos ter critérios de batizar ou de aceitar um membro, fazendo filtros, buscando verificar se a pessoa é realmente nascida de novo para fazer parte como membro da igreja, nós não somos Deus, não podemos ver o coração. Alguém que está frequentando a igreja pode muito bem disfarçar, e por um bom tempo até, como cristão, né, como crente. Não é simplesmente ser batizado. Tem uma família aqui, lá em Hiroshima, o filho estava com câncer, uma criança de 5 anos, e aí começou a procuraram uma igreja, e o pastor falou, não, vamos orar, não sei o que, começou a orar, Deus vai curar, só que praticamente levou a família toda a se batizar. Era passo de fé que eles tinham que dar, não sei o que e tal, e eles se batizaram. Pouco tempo de frequentando aquela igreja, já foram batizados, e aí uma pessoa que conhecia falou, eu fiquei sabendo que você agora é crente, né? Você... falou, eu? Mas você não se batizou? Não, batizei porque o pastor falou lá, porque tem negócio, tá orando pra gente e tal, mas eu não sou crente não. Quer dizer, o próprio cara tinha ciência de que ele não era, né? No fato de batizar. Mas muitos acreditam que batizou, virou crente. Não é isso. E também não é ter feito uma declaração de fé, ou dizer que é crente, de repente até mesmo mostrar sinal, fazer gestos, enfim, qualquer coisa mostrando que parece um crente. Não é isso. O verdadeiro crente, ele vai ter valores. Então aqui a ideia é, alguém que nasce no berço cristão tem muito mais, vamos dizer, probabilidade de realmente crer em Jesus. Alguém que é moralmente correto, ele expressa na sua vida, essa vida moral,
a característica de um cristão. Então ele precisa sim ter valores, esses valores bíblicos para caracterizar. Ele é caracterizado por ser como um discípulo de Jesus. Você vai estar participando de uma igreja, vai estar sendo assíduo à igreja, relacionamentos que ele tem, vai ser submetido à ordenança de Cristo, também nos termos de batizar, participar de ceia, se identificar com o corpo local. Ele vai ensinar os filhos, né, no caminho do Senhor. Ele vai procurar colocar sua família centrada em Cristo. Enfim, resultados de uma vida que vem da verdadeira vida, que vem de Deus. Mas cumprir isso não o torna cristão. Então a ideia não é eu obedeço para ser crente. Não, a ideia é eu sou crente, por isso eu obedeço. Não vou obedecer para ser aceito por Deus. Eu já sou aceito por Deus em Cristo, por isso eu obedeço. A vida cristã vai ser realizada e os irmãos vão estar, de uma certa forma, confrontando aqueles que estão fora dos princípios de uma prática bíblica, não para que ele seja o cristão, mas porque ele já é. Praticamente aqui, com a exceção do primeiro ali, o que temos em comum? Vamos dizer que exclua o primeiro, praticamente excluiu o primeiro. O que há em comum com os outros 4? Alguém sugere alguma coisa? Coisas externas, ok? Algo externo, tá? Essa é uma parte comum. Nós poderíamos chegar um pouquinho mais. Essa parte externa é causada por quem? Vem de fora ou a própria pessoa que faz? Oi? A própria pessoa. Nascer num lar cristão não depende dele, certo? Então é algo que depende de outro, mas os outros pontos não. É ações pessoais. Eu posso ser moralmente correto, eu posso frequentar uma igreja, eu posso pedir o batismo, eu posso ficar dizendo que sou cristão, eu posso ficar orando 3 vezes ao dia, ler a Bíblia, participar do culto, eu posso fazer isso. E alguém pode então falar, nascer no lar cristão não tem jeito, eu não vou poder decidir isso, né? Mas as outras são ações humanas, são praticamente aquela parte humana, né? A força humana, a minha parte. Deus me fez nascer e agora eu faço a minha parte. Essa é quase que um jargão de muitos que estão por aí, dizendo que Deus não fará a sua parte, é você que vai fazer, a força humana. Uma coisa que nós não podemos esquecer, nunca esqueça, a salvação, ela é causada por Deus. Deus é a causa da salvação. Nunca vamos fazer nada para ser salvo. Nunca, ninguém vai fazer. Então, não ensine isso aos seus filhos, não ensine isso a ninguém. Eu já vi pais dizerem para os filhos, olha, Deus não vai ficar contente com o que você está fazendo. Eu fico triste quando você faz isso. Enfim, começa a forçar a criança a ter um bom comportamento, porque ela precisa praticamente agradar a Deus, precisa agradar aos seus pais, agradar a Deus. Ela está mostrando para aquela criança, queira ou não, que um caminho moral correto, ou decisões corretas, um comportamento correto, leva você para mais perto de Deus. Não é verdade. Nunca é verdade. Nada que nós façamos vai nos aproximar de Deus. Nada. Então, parece-me que estar ensinando uma criança a ter ações corretas é uma coisa boa. Não, verdade, é uma coisa boa. O problema é quando você coloca nessa direção. Se fizer uma coisa ruim, ou faça uma coisa boa, porque isso você agrada a Deus, você agrada a mim. E começa a incutir isso na criança, obrigando ela a ser crente nesse sentido. Então temos que tomar bastante cuidado para não passar princípios através de ensinos que precisamos ser errados, né? Precisamos ser sábios para passar esses valores bíblicos, valores genuínos. Então, você não é cristão
né? Considerando agora aqui, você que aqui está, você que está estudando hoje, você não é cristão se você simplesmente simpatiza com Jesus, se você curte o pecado. Você não é cristão se não persevera na fé, não se importa com o próximo e não se os valores terrenos são maiores do que Deus. Nós vamos definir o que é um crente. 5 coisas que todo crente tem. Okay? Pode ser que tenha outras coisas. Dá para incluir várias outras coisas aqui, mas quero trabalhar essas 5, né? Então, por exemplo, um cristão, ele é nascido de novo, ok? Ele nasceu de novo, não está aqui, basicamente, assim, especificamente, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas essas 5 coisas que eu gostaria de passar isso nessa aula. Se nós olharmos lá na palavra de Deus, nós temos a parábola do joio. Lembra lá a palavra do joio e do trigo? Conhecem? Que praticamente nós tiramos de lição ali? Os lavradores queriam, vamos tirar o joio, porque o inimigo foi lá e plantou o joio quando estava nascendo, ia crescer e ia mostrar que é joio, o que é trigo. Mas vamos tirar. Mas logo no comecinho ali, não dá para saber. Ele é parecido com o trigo. Então ele fala, não adianta tirar agora. Você vai tentar tirar o joio e vai acabar tirando o trigo também. Então vamos deixar junto. Na colheita a gente vai poder separar o joio do trigo, né? Então a gente chegava e falava, vamos eliminar o joio da nossa igreja. A gente vai acabar tirando algum cristão genuíno. Por quê? Porque o joio, às vezes o joio vamos arrancar o trigo, né, e vai deixar só o joio na igreja, porque é aquele que vai ser muito parecido, ter uma vida moral, e de repente o crente ele tem muito mais lutas, e aí ele pode nessa luta cair, falhar, e aí todos vão ver, e aí começa a tirar aquela pessoa da igreja, não sei o quê, e vai ficando o joio aqui. Então tem que tomar muito cuidado, é o que a parábola nos ensina, né? As características do crente verdadeiro não podem ser concluídas só por expressões externas. Esse aqui é crente, porque esse aqui está participando, está sendo, vamos dizer assim, dando um bom testemunho. Para não cair então nessa armadilha, né, de julgar e tentar então separar o joio do trigo, nós precisamos então nos dedicar a conhecer quem é o crente verdadeiro. Mesmo assim, não devemos concluir que todos são crentes verdadeiros. Logicamente cada um vai estar fazendo esse exame, né? 1 Coríntios 11, 31, 32 diz assim: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E 2 Coríntios 13, 5, examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Então, a análise deve ser pessoal. Eu creio que você, estando com Deus, você pode avaliar bem. Nós vamos aprender também a praticar um pouco o que é isso. Vamos tentar olhar rapidamente cada um desses itens. Todo crente possui fé, né? Possui a crença na sã doutrina. Para você completar aí no seu fascículo, no seu papelzinho que você recebeu, na sua lição, você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus, ok? Então você coloca aí o verbo gostar. Tá aí também na lição. Hoje em dia, Jesus ele tem ajudado muitas empresas a aumentar o seu lucro. O mundo gospel ficou um mundo
rico. Quem atinge lá um certo nível de fama dentro do mundo gospel vai conseguir aí levantar muito dinheiro, tem uma popularidade por causa de Jesus, né? E até mesmo muitos estão lá 100% Jesus e apontando para Deus, faz o gol, faz o quê, aponta para Deus e está lá, mas na verdade ele está apontando para si mesmo, buscando glória para si mesmo, mas usando o nome de Jesus. Tem aí várias coisas, vários itens, né, produtos que usam o nome de Jesus. Eu fiquei sabendo que tem um que é bem legalzinho. Você vai, quem gosta de praia, tem um chinelo tipo havaiano assim, que você vai andando e vai ficando o nome, Jesus te ama. Aqui embaixo assim, tem escrito, Jesus te ama. Aí você pisa na praia, você vai ficando aqui, lá, Jesus te ama. Não é legal? Lógico que vende. Todo mundo vai comprar, e vende muito. Tem outros produtos aí com a marca Jesus. Jesus está ajudando muitas empresas a crescerem financeiramente. Por quê? Porque muitos gostam de Jesus, muitos aprovam os ensinos de Jesus, muitos admiram o exemplo de Jesus. Hoje em dia não é difícil encontrar pessoas que gostam de Jesus. E ser crente não é simplesmente gostar de Jesus, é preciso ter fé em Jesus, é preciso confiar em Jesus. E aí é que entra agora essa pergunta: como que é quando eu gosto de Jesus, eu falo dele, eu quero aprender sobre ele, e você fala, mas isso não basta, não é? Não basta simplesmente gostar de Jesus e de tudo que refere-se a ele, é preciso ter fé. Tem alguns textos aí, quero que vocês analisem, se puderem ler, né? Deixa eu passar para vocês aqui. Eu estou basicamente usando esse livro. A pergunta é: eu sou mesmo um cristão? Tirei aqui essas lições. A ideia é de você ler os textos bíblicos, meditar nesses textos. Então, mesmo que você demore um ano para ler o livro, não importa, vale a pena você conhecer com calma. Hoje a aula aqui é bem panorâmica, né? Então nós não vamos nem meditar, nem ler os textos, o tempo não vai dar. Mas o texto aqui fala sobre é preciso ter fé em Jesus. O próprio primeiro texto aqui diz a respeito que Deus amou o mundo de tal maneira, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Textos que vão falar sobre isso. A fé, ela faz distinção entre os verdadeiros filhos de Deus e aqueles que simplesmente respeitam a Jesus. A fé de um cristão traz dois elementos consigo: conteúdo objetivo e confiança sincera. A fé salvadora precisa de um objeto. Quem você crê? No que você crê? E também o que você crê? Quais são as verdades essenciais que precisam ser cridas? Nós temos aqui, aí também no esboço de vocês aí, a respeito, por exemplo, de si mesmo. O crente verdadeiro crê que é pecador. O crente verdadeiro, ele sabe que ele é pecador. É bem difícil. A gente fala, você é pecador? Quem não é pecador? Todos são pecadores. Se eu chamar você de pecador, você vai se ofender? Pecadora? Vai se ofender? Tudo bom, pecadora? Vai se ofender? Não, você sabe que é pecador, ok? Agora, se eu perguntar, me diga, que pecado você cometeu ontem? Escreva aí, pelo menos um. Nós achamos que nós não somos pecadores na prática. Mas nós devemos saber que somos pecadores. Então, a respeito de si mesmo, você é um pecador. Você não tem como negar isso. Lucas capítulo 5 tem a história, na verdade, o chamado de Mateus. Quando Jesus chama Mateus, coletor de impostos, o nome dele ali, Lucas chama ele de Levi. Jesus chama para ser um dos discípulos, né? E Mateus, o Levi, ficou muito animado e promoveu uma festa. Chamou Jesus, os discípulos, outros discípulos, e chamou outros coletores de impostos para estar nessa festa, naquele jantar. Só que para nós aqui não quer dizer muita coisa, mas naquela época,
coletores de impostos eram caluniados, eram pessoas que não eram recebidas ali para estar junto com vocês. Eu não quero ficar junto com vocês aí. Por quê? Porque coletores de impostos eram pecadores, mas eram a pior espécie de pecadores. Eram lá no nível zero mesmo. Eles ajudavam o governo romano, de maneira que isso era contrário ao povo judeu. Então eram traidores praticamente. Estavam se enriquecendo à custa do próprio povo, pegando parte do imposto ficavam para eles. Versículo 30, os fariseus perguntaram para Jesus, ou para os discípulos: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Aí Jesus explicou para eles: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus diz: eu vim chamar os pecadores, chamar os doentes. Não vim chamar pessoas que são justas para o arrependimento. Eu vim chamar os pecadores. Nós somos pecadores. Irmãos, estar na direção da graça de Deus é privilégio de quem é pecador. Você que vai evangelizar alguém, primeira coisa é ajudar essa pessoa a entender que ela é pecadora. Agora, como é que você vai ajudar alguém a entender que é pecador se você mesmo não entende isso? Você mesmo acha que você é uma pessoa justa? Nós somos pecadores. Por mais que nós estejamos frequentando a igreja 50 anos, continuaremos pecadores até que Cristo venha e nos transforme. Avalie a sua alma, as suas intenções e conclua que você é realmente um pecador. Não necessariamente você tem que expressar o pecado com atos cruéis. Tem pessoas que vão expressar isso. Você vai ofender alguém, você vai ser maldoso com alguém, você vai ser egoísta. E se você começar a ser sensível a isso, você vai perceber: eu sou um pecador. E você vai começar então a pedir ajuda ao outro, pedir ajuda. Por isso que tem a igreja é para isso, para que tanto que a igreja possa ver você. Por exemplo, se eu tivesse aqui alguém que entrasse agora, eu até pensei em fazer um teatro aqui, mas o tempo é muito curto. Aí eu mandar o Thiago vir. Ele vai estar comendo um pedacinho de sanduíche, Ele chega: ô Thiago, o que tá fazendo? Tava comendo um lanchinho ali. Termina de comer. Só que ele vai vir sujo com ketchup aqui do lado. Só que ele não tá vendo. Ô, cara, chegou atrasado, senta aí, por favor. Ele, senta aqui e tal. Ele vai ficar com aquele sujo. O que você vai falar? Tá sujo aí o seu... Ele não sabe que tá sujo. Se alguém entrasse com camisa no avesso, você não está vendo, mas os outros estão vendo. Muitos cristãos é assim. Ele não está vendo o seu pecado. Ele não vê que ele está pecando. Mas os outros estão vendo. E aí é o papel fundamental da igreja. Você como igreja precisa ajudar o seu irmão. Quando você fala: sua camisa está no avesso, a pessoa não pode entender e falar: você está me ofendendo. Por quê? Você está indo falar: estou querendo te ajudar. Se eu falar que você está com uma mancha de ketchup no seu rosto, você vai entender que eu estou te ofendendo? Você entende assim? Não, você vai: obrigado, não é isso? Você vai falar: obrigado, você vai limpar. Da mesma forma, irmão, a forma como você está tratando o seu marido é pecado. Está me ofendendo. É assim que muitos membros de igreja tratam o outro, como se tivesse... Você está me chamando de pecador? Às vezes eu falo: estou chamando você de pecador. Porque você é. A Bíblia fala que você é. O nosso relacionamento como igreja, ela precisa estar ciente de que todos estão cientes de que todos são pecadores. Você é pecador. Você não é alguém que é livre do pecado. Você vai sempre estar, todo dia temos que mortificar. Hoje eu vou matar o pecado da gula. Não, eu vou só comer o suficiente. Aí você matou hoje, só que amanhã você vai precisar matar de novo. Não, é todo dia nós lutamos. Hoje eu vou ser mais calmo com a minha esposa, eu vou procurar ouvi-la, eu não vou reagir, ela vai falar coisas que eu não vou gostar, mas eu vou buscar crescer no domínio próprio. E vou responder com palavras que edifiquem, vou procurar, tal, você fala, aí vem lá, a esposa ou o marido fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, aí você fala: não, Deus me dê graça, tal, e você conseguiu não pecar.
Só que algumas horas depois você vai ter que de novo matar esse pecado. Esse pecado é complicado. O pecado ele morre, mas depois eu voltarei, né? I'll be back. E ele volta. E ele está lá de novo. Você tem que dar uma martelada na cabeça dele de novo. Irmão, você é pecador. Nós somos. Como igreja, não se ofenda quando alguém vier te confrontar. Infelizmente nós vamos, porque nós somos pecadores, nós vamos nos ofender. Porque eu me ofendo quando eu recebo crítica a respeito do que eu estou fazendo, que não é visto pelas Escrituras como algo que agrada a Deus. A minha tendência é, não, mas eu estou fazendo isso por isso, por isso, por isso. E a tendência é de justificar, de racionalizar. Eu tenho que criar alguma coisa de forma que a minha razão vença. Disse para vocês que não vai dar para terminar essa aula, não, vamos ficar só praticamente nessa aqui mesmo. Nós temos que mais 7 minutos só, né? Oi? 2 minutos? 15 para as 10? Então, então não tem jeito mesmo passar. Então só quero terminar aqui colocando mais uma ilustração. Quando você discute com alguém, às vezes você pode perder a discussão, ou os dois perdem, né? Discutiu, sai um para um lado para o outro, os dois perderam, ou os dois ganharam a discussão. Você discutiu com alguém. Só que daí passa algum tempo, você começa a pensar naquela discussão. Quando você pensa na discussão, quem que vence a discussão? Quando você volta a pensar, deveria ter falado isso, ou aconteceu isso e tal, e você começa a pensar em argumentos, você volta a discutir na sua cabeça. Na sua cabeça, nessa discussão que está acontecendo, quem que vence? É você que vence a discussão. Não tem como você falar, ela falou isso, tá, mas eu falei isso, mas o que eu falei foi com essa intenção de ajudar, intenção de é tudo aquilo. Porque nós temos uma visão de que nós não somos pecadores. Por isso eu estou batendo nessa tecla. Irmão, você tem essa consciência? Todo crente possui a crença na sã doutrina. É a primeira que nós estamos vendo. O homem é pecador. O crente, ele é pecador. O verdadeiro crente, ele sabe que ele é pecador. Cresça nisso. Avalie isso. Nós vamos, talvez, caminhar um pouco mais nisso aí. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós temos tanto caminho ainda para crescer, para podermos nos avaliar, podemos fazer com que o nosso relacionamento contigo cresça e o relacionamento com a igreja esteja também sendo progressivamente mais parecido com Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe. Como igreja, sejamos alvos da Tua graça e que possamos reagir a essa graça segundo a força do Senhor mesmo. Em nome de Jesus.